Bom dia a todos, tudo bem? Hoje estamos com o famoso Aldo Rebelo. Tudo bem com você, Aldo Rebelo? Tudo bem, muito bom te ver, conversar. Um prazer recebê-lo aqui. Aldo Rebelo é um homem de muitas facetas e ainda mais mandatos. 6 mandatos como deputado federal, o que quase como colecionar selos, mas com muito mais papeladas. Mas não para por aí não. Ó, além de ter sido relator do Código Florestal, ele é basicamente um poliglota ministerial. Ó, citaremos apenas os principais, né? Ciência, tecnologia, inovação, defesa. Ah, outro ponto, o chapéu. Hoje não colocou, Aldo. O que que aconteceu? Aqui do O lado, cha... Perfeito. O chapéu do Aldo Rebelo, ó, é um artefato tão misterioso quanto o próprio significado da vida, do universo, de tudo mais. Aldo, mantém um chapéu? Hoje não, mas normalmente mantém um chapéu firmemente em sua cabeça, talvez como um sinal do que em política, como em tudo, há sempre espaço para um pouco de rebeldia, ou melhor, rebelodia. É uma declaração silenciosa de que ele faz as coisas da sua maneira, mesmo que isso signifique desafiar as normas de conduta. É uma lição de ser diferentemente elegante em um mundo de conformidade cinza. Antoine Bachelard-Cena sou eu. Eu troco o meu cardápio de buffet de feijoada por um banquete de ideias. Na cozinha da informação, eu destaco a nobreza do cidadão brasileiro e misturo o tempero ardente de um evangelista com o sal do ceticismo de um filósofo. Mas lembre-se, a feijoada é brasileira. Cuidado! Então hoje o foco é esse, né? Vou fazer uma introdução sobre a Amazônia. O Aldo Rebelo sempre fala que ela é, no mesmo tempo, o problema do Brasil e a solução. Né? Ele cita um pastor, também não lembro o nome agora, depois ele pode explicar qual é o nome desse pastor, né? E ele diz assim: eles não estão atrás de nosso bem, eles estão atrás de nossos bens. Esse é o ponto principal. Outro ponto também, nessa introdução sobre a Amazônia, os cientistas relatam, né, que todos os elementos da tabela periódica estão na Amazônia, né? Então a gente sabe a cobiça estrangeira que vem aí. Outro ponto, 14% do território nacional está imobilizado com infraestruturas chaves bloqueadas, proibidas em áreas ricas em minério, né, por causa da força financeira, que eu chamo uma força de intimidação mediática das ONGs, né, e essas ONGs são financiadas por governos estrangeiros. Então a gente vai conversar sobre isso aí, né, e nosso objetivo é revelar ao público, seja francês, seja brasileiro, essa ingerência que acontece, essa interferência estrangeira, com dados históricos, né, explorando desde o passado até hoje, o que acontece agora, o que aconteceu, e as soluções também, porque tem solução, né, Aldo, né? Tem soluções para o Brasil, com soberania, com desenvolvimento econômico. Então é isso aí. O livro do Aldo Rebelo, né, eu recomendo também para os franceses, porque está disponível em francês, está disponível em inglês, né? Amazonie, La Malédiction de Tordesilhas, 500 ans de jalousie internacional. É um presente de Natal, né? Estamos na época também de Natal, então pense, né? Se informar é um presente bem legal. Eu agradeço novamente o Aldo Rebelo, né, pela ilustre presença aqui. E a gente vai começar. Tudo certo, Aldo Rebelo? Você concorda um pouco com essa introdução? Tem alguns pontos que você queria destacar? Ou... não, Tony, está tudo bem. Perfeito. Você começa no passado, né? Eu queria começar mais perto, mas a gente podia ir até, como você fala de cobiça internacional de 500 anos, né? A gente pode começar pelo começo. Você não gostou de começar também por um ponto interessante também, que investiga também o passado, que é a CPI de Amazônia de 1990, que eles explicam também alguns relatos pseudocientíficos, né? É sempre o mesmo esquema, a gente vai detalhar esse esquema, né, de relato pseudocientífico e depois um ataque da mídia cúmplice dos globalistas, né, que faz uma campanha internacional de intimidação, de pressão, né, mas a gente pode começar um pouco antes, porque o Brasil sempre foi, eu falei na introdução, né, por causa da riqueza,
do território do Brasil, poderia ser o poder número um, poderia ser o líder do mundo, né? E o meu objetivo também, morando aqui no Brasil, quero ver o Brasil crescer e quero ver o Brasil ser número um, com toda a riqueza que ele tem, né? E começou desde a descoberta, né, do Brasil, né, com os franceses também querendo pegar o território, com holandeses, né? Então, se você quiser introduzir, depois a gente vai tocar outros assuntos, né, Abdul Ribeiro? Exatamente, Atuane. Na verdade, o frade, o padre, autor da frase, segundo a qual não estão aqui em busca do nosso bem, mas em busca dos nossos bens, é o padre Antônio Vieira, um sacerdote português, mas que chegou criança ao Brasil, foi educado no Brasil, era um jesuíta, e viveu em Salvador, pregou em São Luís, pregou em Belém, no interior do Ceará, em Viçosa, andou pela Amazônia, e ele dizia isso numa carta ao rei de Portugal. O problema é que os ministros de Vossa Majestade não estão no Brasil em busca do nosso bem, estão no Brasil em busca dos nossos bens. E essa frase guarda grande atualidade, porque há na Amazônia presenças que, justificando a busca do nosso bem, na verdade estão em busca dos nossos bens, cobiçando os bens da Amazônia. A questão é que essa cobiça é um fenômeno muito antigo. A Amazônia é cobiçada antes de ser conhecida. Ainda não havia um conhecimento oficial da existência das terras que hoje compõem a Amazônia, quando foi realizado o Tratado de Tordesilhas, uma reunião entre Portugal e Espanha, que eram as duas grandes potências coloniais do final do século XV, começo do século XVI, e organizaram a reunião nessa vila espanhola de Tordesilhas, que tem uma ligação com os dois países, porque é banhada pelo Rio Douro, que nasce na Espanha e termina em Portugal. Esse encontro foi em 1494. Ainda não havia notícia oficial da existência dessas terras que hoje compõem a Amazônia. Mas fizeram a divisão de tal sorte que as terras localizadas a oeste das 350 léguas das ilhas de Cabo Verde, a oeste seriam terras espanholas e a leste seriam terras portuguesas. E esse meridiano, que dividiria da sequência de divisão dessas terras entre Portugal e Espanha, um meridiano imaginário que foi batizado de meridiano de Tordesilhas. E esse meridiano passaria hoje no que é a cidade de Belém e desceria até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. De tal sorte que boa parte, mais de 2/3 do que hoje é o território brasileiro, seriam espanhóis, porque estariam a oeste de Tordesilhas. E a leste seria apenas essa faixa de terra, que sairia de Belém e desceria até Santa Catarina. Todo o Pará seria espanhol, todo o estado do Amazonas, todo o Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Amapá, o que hoje é Brasília, seria quase todo o Paraná, Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul, tudo isso seria Espanha. Por quê? Porque eram os dois impérios coloniais, as duas potências que eram Portugal e Espanha. O rei da França, o rei Francisco, primo do rei de Portugal e primo do rei da Espanha, convocou seus diplomatas a tomar conhecimento desse Tratado de Tordesilhas e fez o seguinte comentário, o rei da França: aonde está o testamento de Adão que dividiu o mundo entre meus dois primos, o rei de Portugal e o rei da Espanha? Inconformado, porque a França ficou fora dessa divisão, e essa divisão tinha a chancela
do Vaticano, do Papa, porque não era apenas uma disputa por bens materiais, era também uma disputa por alma entre as potências coloniais protestantes e as potências coloniais católicas, que era o caso de Portugal e Espanha. E o Vaticano queria que a expansão portuguesa e espanhola oferecesse mais áreas para a conversão dos gentios, que eram como eles chamavam as populações aborígenes da América e da África. Os outros eram os infiéis, que eram os de confissão muçulmana. Pois bem, esse é o começo de tudo, da cobiça pela Amazônia. Só que, como houve uma expansão de outros impérios coloniais, o próprio francês, o inglês, o holandês, esses três principalmente, e o espanhol, que já tinha levado uma parte da Amazônia, Portugal teve que promover alianças muito heterogêneas para consolidar sua posição na Amazônia. Quando você olha ali para o norte do Brasil e vê aquelas três Guianas, a francesa, que hoje é um departamento francês de ultramar, o Suriname, que foi a colônia holandesa, e a atual Guiana, que foi a Guiana inglesa, você tem uma ideia dessa cobiça. Claro que a França queria muito mais do que a atual Guiana francesa. É evidente que a Holanda queria muito mais do que o que hoje é o Suriname. E muito também é evidente que a Inglaterra queria muito mais do que a Guiana, que ficou como remanescente da cobiça inglesa. E a Espanha queria muito mais do que o que restou para ela. O problema da Espanha é que Portugal dominou a embocadura do rio, a entrada do rio. Quem domina a foz, domina o rio. Porque os espanhóis tinham que sair de Lima, lá no Peru, ou do Equador, subir 4.000 metros dos Andes e depois tentar descer o rio, que estava sob domínio português, o que tornou impossível a missão espanhola. O que é que Portugal fez? Portugal fez estrategicamente dois movimentos. Primeiro, trouxe todas as ordens religiosas e deu a elas grandes concessões de terra. Todas essas cidades importantes do Vale do Amazonas eram bases dessas ordens religiosas, dos jesuítas, dos franciscanos, dos mercedários e de outras ordens religiosas que receberam essas concessões da coroa portuguesa. Para tu ter uma ideia, quando o Marquês de Pombal confiscou as terras dos jesuítas, os bens dos jesuítas, o inventário registrado, mais de 20 fazendas de gado dos jesuítas da Amazônia, 3 engenhos de açúcar, só uma fazenda dos jesuítas na ilha de Marajó tinha mais de 140.000 cabeças de vacas e mais de 1.400 cavalos. Os franciscanos tinham mais de 30.000 cabeças só na ilha do Marajó. Então, o lucro dessas fazendas eram divididos em 1/3 para a coroa portuguesa, 1/3 para a ordem religiosa e 1/3 para a administração colonial brasileira. Quem ficava aqui tinha 1/3 para investir no próprio país. A outra aliança que Portugal fez foi com as organizações indígenas, com as tribos indígenas. Fez grandes concessões aos caciques, deu patente militar de capitão aos caciques. Muitos deles na Amazônia hoje ainda reivindicam o título de capitães, são chamados de capitão e reconhecidos informalmente como capitães. A distribuição dos cargos e das funções públicas só para uso exclusivo dos índios, juiz, vereador e outras funções foram dadas exclusivamente aos indígenas. Por quê? Estimulada também a miscigenação, o reconhecimento da nobreza
desde que tivesse origem entre uma mulher indígena e um português. Mesmo os nobres que casassem com as indígenas teriam os filhos reconhecidos na descendência da nobreza. Então, com isso, estabeleceu-se uma aliança e dificultou que os holandeses, os ingleses, os franceses e os espanhóis tivessem êxito na sua associação com os índios. Essa foi a estratégia dos portugueses para consolidar a presença na Amazônia, a aliança com as ordens religiosas e a aliança com as lideranças indígenas, inclusive via os casamentos interétnicos e a concessão de favores como assistentes militares e cargos que a administração colonial distribuía. Havia uma atividade econômica muito grande, tem relatos, inclusive, livros, como o de um padre jesuíta, o padre João Daniel, que viveu no século XVIII na Amazônia, e que mostra a atividade da pecuária, da agricultura, da coleta de especiarias, a pesca ou a caça da tartaruga, que era usada a gordura, a banha para a iluminação e para a alimentação. Então, tinha uma grande atividade econômica. E isso permitiu que Portugal consolidasse. Houve refregas militares, os holandeses, os ingleses tentaram criar bases militares dentro do rio Amazonas, os portugueses enfrentaram. Houve refregas militares com a França, inclusive com mortes de oficiais do exército francês e de caboclos e brasileiros que se envolveram nessa disputa. Houve disputa diplomática por áreas importantes. A França chegou a reivindicar 500 mil quilômetros quadrados, o que era em território uma outra França, envolvendo a Amazônia, avançando pelo estado do Pará e pelo estado do Amazonas. Mas tudo isso foi resolvido via arbitragem e acordos militares. Mas essa cobiça não se estende apenas ao período colonial. Depois do Brasil independente, ela continuou. Está tudo registrado em crônicas no meu livro. Os Estados Unidos fizeram uma campanha para abrir o rio Amazonas à navegação estrangeira, o que foi vetado pelo imperador Dom Pedro II, que tinha uma amiga que vivia em Paris, a Condessa de Barral, e numa troca de correspondência, ele escreve para a Condessa de Barral que receia abrir o rio Amazonas à navegação estrangeira, porque poderia acontecer com a Amazônia o que aconteceu com a China, quando os impérios coloniais da época, as potências coloniais, passaram a administrar os povos chineses. O último deles, o de Hong Kong, só foi ser desenvolvido para a China em 1997 ou 91. Todos os países, Portugal tinha um porto, que era Macau, a França tinha um porto, não sei se era o de Xangai ou era um outro, Cancão. Todos os países coloniais tinham portos na China. E o Dom Pedro temia que pudesse acontecer a mesma coisa no Brasil. Ele dizia, tudo bem, você vai abrir a navegação. Um país desse forte abre uma colônia, monta uma base militar. Como é que nós vamos tirar esse pessoal de lá, depois disso? Durante a Guerra de Secessão, um grupo de políticos escravagistas americanos cogitaram criar um enclave colonial escravagista na Amazônia e transferir todos os escravos dos Estados Unidos e todas as fazendas dos Estados Unidos para a Amazônia. Isso também foi cogitado. Há documentação, livros, inclusive, escritos sobre essa pretensão, que eu sinto também no meu livro sobre a Amazônia, a Maldição de Tordesilhas e os 500 anos de cobiça. E o Império Brasileiro enfrentou dificuldades, porque eram muitas terras, só a autoridade do Dom Pedro tinha um respeito muito grande na Europa, que era da casa real mais prestigiada dos Habsburgos, era neto do
imperador da Áustria, né, do Francisco I, tinha uma excelente relação com a Rainha Vitória, que era a rainha do Império, segundo ela, né, onde o sol nunca se punha, porque era sempre dia em algum lugar do Império Britânico. Esse prestígio era tanto que Dom Pedro fez uma viagem em Florença e a Rainha Vitória saiu de Londres para ir visitá-lo em Florença. Tal era o prestígio que ele tinha nas cortes europeias. E isso impediu, naturalmente, que essas missas pudessem se consolidar por causa do prestígio do nosso imperador. Mais recentemente, a Ferdinand, que foi uma experiência também inovadora. Por quê? Porque o Henry Ford e o Firestone, que eram os magnatas do automóvel e dos pneus, conseguiram a concessão de 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares, ou seja, 10 mil quilômetros quadrados. 10 mil quilômetros quadrados, exatamente. Uma fazenda no Pará para a exploração da borracha. É uma área superior ao Distrito Federal, por exemplo, que tem 8 mil quilômetros quadrados. Tá certo? É uma área muito extensa. E eles conseguiram essa área para produzir borracha. Por quê? Porque eles se ressentiam da manipulação do preço da borracha pela Inglaterra, que dominava todo o fornecimento a partir das colônias asiáticas. E o Henry Ford e o Firestone, conversando, perguntaram lá para um assessor que tinha dotes intelectuais em que lugar do mundo poderia se produzir borracha. E esse homem tinha lido as memórias do Roosevelt, não do Franklin, mas do Ted Roosevelt, que fizeram a viagem pela Amazônia no início do século passado, acompanhado do Marechal Rondon, e deixou um livro de memórias, descrevendo as grandes possibilidades da Amazônia como fornecedora de energia com disponibilidade de terras e água. E ele sugeriu que fosse, então, feito o plantio de borracha na Amazônia. Eles conseguiram essa concessão, fizeram lá uma cidade que foi visitada pelo presidente Vargas, onde havia hospitais, havia escolas, dotada de meios, como as cidades americanas. Só não permitiram a construção da Igreja Católica. Isso eles não permitiram dentro da Fordlândia. Permitiam que tivesse uma missa uma vez por mês, mas a igreja, os protestantes não permitiram que fosse construída. É outro episódio também dessa presença. E hoje, para encurtar esse começo de conversa, na verdade, a Amazônia é administrada por um governo paralelo das organizações não governamentais financiadas do exterior. As políticas públicas praticadas na Amazônia têm origem na formulação dessas organizações governamentais. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, esses NUCs, com todas as suas propostas, as florestas nacionais, os parques nacionais, tudo isso foi formulado por uma agenda do governo americano, pela USAID, que é uma agência que trabalha muito perto do Pentágono e da CIA. Então, depende do Departamento de Defesa. Sim, eles têm 50 bilhões por ano. Não, é muito dinheiro. E eles governam a Amazônia porque controlam as agências do Estado brasileiro que têm políticas públicas para a Amazônia. Eles controlam o Ministério do Meio Ambiente, eles controlam o Ministério das Populações Indígenas, eles controlam o IBAMA, eles controlam a FUNAI e de dentro do Estado eles dirigem as políticas públicas para a Amazônia. Só não controlam o Ministério da Defesa e, em parte, o Ministério da Ciência e Tecnologia. O resto eles controlam e imobilizam a Amazônia. Cara.
Queria falar um pouco da Comissão Parlamentar de Investigação de Amazônia de 1990, porque eles explicam muito bem, depois a gente pode falar da CPI das ONG, né, e de outros episódios, mas essa CPI da Amazônia, né, de 1990, ela é interessante porque ela mostra muito bem como funciona esse processo mediático que vem de fora, né? Por exemplo, alguns pesquisadores, né, como o Fionside, a gente pôde ver as relações deles, né, com o WWF, com essas ONGs, né, internacionais, e eles apresentavam, né, números que são estimações, né, mas que eram falsas. Então, é sempre o mesmo procedimento, né, porque eles fazem uma projeção, mas a projeção é exagerada. Eles falavam que daqui 5 anos ia acabar todo o território, né? Então é sempre uma predição apocalíptica, né? E o embaixador da época, o Paulo Flecha de Lima, ele criticou essa narrativa, né? Ela falou que os dados não, ele falou que os dados não eram provados, né? E ele mostrou que essa pressão internacional, né, eles pediam para sancionar o Brasil financeiramente, né? E até Al Gore na revista Time, né, amplificaram a tragédia. Tem o François Mitterrand, o Gorbachev, que falaram que a soberania do Brasil tem que ser retirada, né, tem que ser internacionalizada. Queria que você comentasse nesse episódio também bem emblemático da ingerência que o Brasil segue, né? Nós temos, ao longo da história recente, vamos colocar os últimos 50 anos, manifestações recorrentes de estadistas, estudiosos, líderes militares de potências como Estados Unidos, a antiga Rússia, União Soviética, hoje a Rússia, como é o caso do Gorbachev, o Mitterrand, o Kissinger nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher, que achavam que a Amazônia não deveria gozar de soberania plena, e deveria relativizar ou flexibilizar a soberania da Amazônia a partir dos interesses internacionais. Um escritor francês, Pascal Boniface, escreve sobre geopolítica, tem 2 livros muito importantes sobre o futebol, A Mundialização do Futebol e A Terra Redonda como uma Bola. Não foram traduzidos, infelizmente, para o português. E ele tem um livro sobre geopolítica, também não foi traduzido. Se fosse traduzido, o título em português seria As Guerras do Amanhã. E nas guerras de Vietnã, nós teríamos uma guerra do meio ambiente. É um capítulo do livro do Bonifácio. E o que seria a guerra do meio ambiente? Segundo ele, as potências internacionais, da mesma forma que promoveram a intervenção na antiga Iugoslávia por razões humanitárias, promoveriam uma intervenção na Amazônia por razões humanitárias. Da mesma forma que foram proteger os direitos humanos na Iugoslávia, também viriam proteger os direitos humanos na Amazônia, uma vez que o que acontecer na Amazônia diz respeito aos direitos da humanidade. E está lá, esse capítulo. Eu encontrei com ele em Paris uma vez e perguntei para ele se a visão dele continuava atual. Certo? Era a época da Copa do Mundo. E ele disse, não, talvez possa ter mudado. Mas é uma ideia antiga, de que a Amazônia é um espaço que deve ser internacionalizado. Recentemente, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, esteve em Belém. Em Belém, ela pediu uma coisa e ofereceu 2. O que é que ela pediu? Que o Brasil forneça as chamadas terras raras, ou os minérios estratégicos, para a indústria dos Estados Unidos. Em segundo lugar, ela ofereceu a ajuda
do sistema de defesa e de inteligência dos Estados Unidos para proteger a Amazônia. Ou seja, recentemente também o presidente Biden passou por Manaus, reuniu-se lá com lideranças indígenas, prometeu 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia e 180 milhões de dólares para as ONGs. Ou seja, quase 4 vezes o que ofereceu para um fundo público, ele ofereceu para organizações não governamentais privadas. Você pode concordar que a Amazônia é importante para o meio ambiente. Tudo bem, é importante para o meio ambiente. Porque tem a maior reserva de floresta tropical do mundo, tem a maior reserva de água doce do mundo, tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, tem a maior fronteira mineral do mundo, tem a maior fronteira agropecuária do mundo. O estado do Pará sozinho já produz mais carne do que a Austrália. E Rondônia já produz mais carne do que o Uruguai. Então, você imagine que ali há uma promissora fronteira agrícola. Teve um pesquisador dos Estados Unidos que publicou, depois de uma experiência no Acre, um livro muito interessante, chamado Os Cowboys da Floresta. E esse Cowboy da Floresta, que foi publicado pela Universidade Federal do Acre, demonstra por que a pecuária na Amazônia é praticada, principalmente pelos assentados da reforma agrária, e porque eles preferem a pecuária ao extrativismo. Está lá, é um livro publicado por um americano que não foi abduzido pela narrativa da destruição da Amazônia. E a destruição da Amazônia tem que ser cotejada com a preservação que foi feita até hoje. Nesse livro sobre a Amazônia, eu fiz um cálculo. Eu mesmo fiz o cálculo. Somei as áreas de alguns países europeus. A França, com 500 mil quilômetros quadrados, a Alemanha, com 340 mil, a Itália, com 305 mil, a Inglaterra, com 140 ou 120 mil, aí acrescentei a Suíça, a Bélgica, a Holanda, creio que a Dinamarca, somei todas essas áreas, isso chegou perto de 1.500.000 quilômetros quadrados. E peguei na Amazônia apenas um estado, o estado do Amazonas. No estado do Amazonas tem 1.571.000 quilômetros quadrados. Destes 1.571.000 quilômetros quadrados, 95% estão totalmente preservados. Ou seja, toda a agricultura, toda a pecuária, toda a atividade econômica, toda a presença demográfica, toda a infraestrutura, todas as cidades, tudo que foi ocupação humana na Amazônia está em menos de 5% do território do estado do Amazonas. Se você retirar desses países que eu somei, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Suíça, Bélgica, Holanda, Dinamarca, se você retirar todas as cidades, toda a agricultura, toda a infraestrutura, retirar tudo e converter tudo em floresta, ainda haverá menos floresta do que o estado do Amazonas. E se você tomar o estado do Amapá, sabe qual é a área ocupada pela agricultura no Amapá? O Amapá, Antônio, tem 142 mil quilômetros quadrados. 142 mil quilômetros quadrados são 14 milhões e 200 mil hectares. 14 milhões e 200 mil hectares. Sabe quantos dos 14 milhões e 200 mil hectares estão cultivados no Amapá? 5 mil hectares. Isso dá menos de 0,0003% do estado do Amapá, obrigando o estado a importar comida, porque não produz o suficiente.
Roraima não produz a farinha suficiente para se alimentar, o estado de Roraima. Tudo isso foi bloqueado. Eu procurei um produtor de soja lá no Amapá, ele estava no Mato Grosso. Eu disse, mas o senhor não produzia soja no Amapá? Ele disse, produzia, abandonei, porque isso é uma atividade criminosa. Você criar uma vaca e plantar uma roça na Amazônia virou uma atividade de risco, maior do que a do narcotráfico, porque tem uma polícia organizada e os órgãos e as corporações para ir atrás dessa atividade e não do narcotráfico. Isso eu vi na Amazônia muitas vezes nas minhas passagens pela Amazônia. Então você não pode dizer que essa região está ameaçada de destruição. O desmatamento ilegal que acontece é onde o Estado não consegue fiscalizar, principalmente nas áreas públicas. São atividades criminosas, muitas vezes, realizadas contra os próprios fazendeiros, que são ameaçados pelos desmatadores ilegais. Muitas vezes não podem enfrentar. Então, essa situação, essas ONGs não conhecem. Por quê? Porque os seus representantes estão em Londres, em Paris, em Barcelona, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A ministra Marina e a ministra Sônia Guajajara, que tratam a Amazônia como um paraíso, como um santuário, não vivem no paraíso nem no santuário. Foram viver em São Paulo. Por que não vivem no paraíso? Por que a dona Sônia Guajajara não vive numa aldeia indígena? Por que foi morar em São Paulo? Por que dona Marina não vive numa reserva extrativista? Foi morar em São Paulo? Foram buscar o conforto de São Paulo, a segurança de São Paulo. Porque elas sabem que essa história de paraíso é uma farsa. A Amazônia, a região mais rica do Brasil, tem os piores indicadores sociais do Brasil, Atlântico. Os maiores índices de mortalidade infantil estão na Amazônia, onde Dona Marina não tinha que ver, foi para São Paulo. As maiores taxas de analfabetismo estão na Amazônia, principalmente entre as populações indígenas, onde Dona Sônia Guajajara não quis viver. O IBGE publicou recentemente os municípios com maior índice de analfabetismo. Sabe qual é o primeiro município? É um município indígena. É um município do Iramutã. Eu acho que a ministra das populações indígenas nem sabe o que fica no mapa. Tentei enfulhar mais de uma vez. O prefeito é indígena, a Câmara Municipal é indígena, toda a atividade é indígena, porque o município tem 90% de população indígena. E ostenta a maior taxa de analfabetismo do Brasil, o que mostra que a política das ONGs não protege os índios. Estão atrás dos bens dos índios, não do bem dos índios. Essa é que é a verdade. Essa gente não está interessada no destino das populações indígenas. Tá certo? E saíram do paraíso, abandonaram o paraíso para vir para São Paulo. Você diz que as prefeituras, por exemplo, da Amazônia, né, são as mais pobres do Brasil, e faz sentido, por exemplo, colocar uma cota para os fundos, né? Por exemplo, o Fundo da Amazônia deveria enviar recursos para as prefeituras, ou para usar para o esgoto, para a água potável, né? E não serem desviados, né, para os donos dessa ONG, né? Geralmente vai para os donos dessas ONG, né? Então, realmente é uma realidade que não é mostrada, né? E a gente quer o desenvolvimento econômico dessa população, né? Não é. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação e tinha assento no Conselho de Administração do BNDES, onde está representado o Fundo Amazônia. E numa das reuniões do Conselho, eu pedi informações sobre os critérios para a distribuição desses recursos. Eu queria as análises do BNDES sobre a concessão desses recursos do Fundo Amazônia. O diretor responsável, que tinha sido colega meu de ministério, disse algo
o BNDES não decide nada sobre o destino desse fundo. O BNDES apenas é um depositário do dinheiro. O que decide é um comitê dirigido por ONGs e por um diplomata da Noruega, eu acho. Esse povo é que decide. Deve ser a ONG. Tem uma ONG muito poderosa da Suécia que se chama Os Amigos da Terra. Deve ser. Não havia recursos desse fundo para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu disse, por que não distribuir esses recursos para as fundações de amparo à pesquisa dos estados? Estados que não têm recursos, mas que têm uma fundação de amparo à pesquisa, que trabalha com as universidades. Esse dinheiro deveria ir para essa fundação de amparo à pesquisa, para o Ministério do Meio Ambiente, que tem 3 grandes institutos lá na Amazônia. O Instituto Emílio Guedes, lá em Belém, que tem o maior acervo genético de biodiversidade da Amazônia, o Instituto da Amazônia, que fica em Manaus, o Instituto Mamirauá, que fica no interior da Amazônia. Ou seja, por que não vai para as prefeituras? O melhor investimento em meio ambiente na Amazônia é saneamento básico. Sim. Os municípios despejam o lixo dentro dos rios, Antônio. Não tem estação de tratamento de esgoto. Não tem tratamento sanitário para o lixo. O esgoto corre a céu aberto das cidades da Amazônia. Procure saber o que tem de saneamento básico nas capitais, nas cidades do interior. E esse Fundo Amazônia vai para onde? Para as ONGs fazerem campanha contra o Brasil, tá certo? Com seus executivos viajando de primeira classe, se hospedando em hotéis 5 estrelas, às custas de uma narrativa falsa, que estão protegendo a Amazônia. Não estão protegendo nada. Essa é que é a verdade. Tá certo, eles estão atrás dos bens brasileiros. Você falou da Janet Yellen, a gente tem também a Carta de Zonas Estratégicas dos Estados Unidos, que incluiu as minas de nióbio, né, de Araxá, na região de Minas Gerais, e Catalão, né, na região de Goiânia. Isso foi o Wikileaks, de Julian Assange, né, que revelou em 2010. Então, isso mostra realmente que tinha uma carta de zonas estratégicas para os Estados Unidos, com minas de nióbio no Brasil, que produz, né, 98% do nióbio, né? O nióbio, não sei se você concorda, ele representa o que era a borracha, né, para o desenvolvimento industrial dos poderes mundiais, né, hoje em dia, a gente pode dizer, né? E o Brasil tem quase que uma espécie de monopólio sobre o nióbio. Porque, além dessas minas, como essa que já está em exploração em Minas Gerais, em Araxá, você tem ali na região da Cabeça do Cachorro, também, grande presença de nióbio. A Amazônia inteira. E essa indústria de transformação moderna, as ligas de alta resistência, a indústria aeroespacial, toda essa atividade precisa desses minérios e de outros que estão também em grande quantidade na Amazônia. Na Amazônia acontece um fenômeno que os geólogos explicam como sendo o resultado da formação da Terra no chamado período pré-cambriano, quando se formaram os depósitos minerais. E quando esses depósitos minerais foram formados, eles associam muitos minérios no mesmo depósito. Então, você tem a presença do ferro, certamente você vai encontrar o ouro também presente. Uma reserva lá na Amazônia, que chama Reserva Nacional de Cobre e Social. RENCA. É uma reserva de 43 mil quilômetros quadrados. Provavelmente maior do que a Bélgica, do que a Holanda. Maior do que o estado de Alagoas. Maior do que o estado do Rio de Janeiro. Essa RENCA tem cobre, mas tem fosfato da agricultura. Aliás, era o fosfato que o presidente Michel Temer pretendia quando quis retirar um pedaço dessa reserva para explorar o fosfato. Não era nem o cobre, era o fosfato, que
uma pressão das ONGs internacionais terminou fazendo o governo recuar. Então, sobre o fosfato é interessante você fala em outras entrevistas, né, do que o Brasil importa fosfato de uma reserva indígena do Canadá. Se você quiser explicar um pouquinho também, né? O Brasil tem muita carência. Nesse caso, não é o fosfato, é o potássio. O potássio, isso. O fosfato e importa 90% do potássio. E nós temos potássio ali na região do Madeira, no município de Altazes. Os indígenas querem usufruir essa riqueza. O Ministério Público e as ONGs é que não querem. E aí o resultado é que nós importamos potássio de uma terra indígena no Canadá, quando temos potássio na Amazônia bloqueada para uso frio. Isso mostra bem um claro, né, bloqueio feito de fora por interesses econômicos, né? Então, realmente está mais do que provado pelo passado e hoje, atualmente, né? Eu queria falar, por exemplo, na CPI das ONGs, né? Você falou que era possível modificar o decreto, por exemplo, do Fundo da Amazônia, né, de outros fundos, para proibir ou controlar ou ter mais transparência, né, sobre a transferência de recursos para ONGs. Queria saber se você pode detalhar um pouquinho sobre essa modificação, é possível, né? Eu posso e devo, mas queria dizer duas coisas sobre essa questão do bloqueio. Você usou a palavra bloqueio. Essa expressão é verdade e é antiga. Não com a mesma palavra, mas com a outra do mesmo sentido, que é congelamento do poder. A primeira conferência do meio ambiente da ONU foi realizada em 1972, coincidentemente o ano em que foi publicado um documento que ficou muito conhecido e cuja tradução é Os Limites do Crescimento. Os Limites do Crescimento foi publicado em 1972, iniciativa de países industrializados, intelectuais, acadêmicos, que publicaram esse documento para dizer que a natureza, a Terra, não suportaria mais o desenvolvimento. O desenvolvimento chegou no limite, porque não haveria recursos naturais para que todos pudessem se desenvolver. Coincidentemente, neste mesmo ano, a Organização das Nações Unidas convocou essa Conferência do Meio Ambiente de Estocolmo. O Brasil indicou como seu representante o nosso embaixador nas Nações Unidas, que era um diplomata muito respeitado, muito conhecido, tinha sido chanceler do governo João Goulart e era tão respeitado que foi poupado pelos militares, ele não foi caçado. E foi dada a ele a missão diplomática do Brasil nas Nações Unidas. E ele teve discussões muito fortes com o representante americano, que também era um grande diplomata, que veio a ser senador pelos Estados Unidos, o embaixador e senador Patrick Moynihan. E nesse debate, o nosso embaixador Araújo Carlos disse duas coisas muito importantes e muito atuais. A primeira, ele disse: já houve o congelamento do poder militar no mundo. E o congelamento do poder militar veio com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Com o Tratado de Não Proliferação, o monopólio das armas nucleares ficou para 5 países, cujas armas nucleares não constituíam uma ameaça para o mundo. A ameaça para o mundo constituía exatamente as armas nucleares para aqueles que não tinham armas nucleares. E ele qualificou esse Tratado de Não Proliferação como o congelamento do poder militar no mundo. E aí ele acrescentou, e agora vem o congelamento do poder econômico. E no que constituía o congelamento do poder econômico? Exatamente na divisão do mundo em 2 grupos de países. Os países que já alcançavam o desenvolvimento e cujo desenvolvimento não ameaçava o meio ambiente nem a natureza,
E os países que ainda não tinham se desenvolvido, ou seja, os países em desenvolvimento, cujo desenvolvimento deveria ser bloqueado porque esse desenvolvimento ameaçava o meio ambiente e ameaçava a natureza. De tal sorte que quem não tinha se desenvolvido passaria a ser fornecedor de recursos naturais para os que já tinham alcançado o desenvolvimento. E ele considerou essa divisão do mundo inaceitável e propôs o seguinte: ou haverá duas agendas, meio ambiente e direito ao desenvolvimento, ou não haverá agenda nenhuma, porque nós vamos bloquear essa conferência, que fez uma aliança com os africanos, com a China, com os soviéticos, com a Índia, e bloqueou a agenda única do meio ambiente, e a conferência de Estocolmo foi obrigada a discutir o direito ao desenvolvimento. A diplomacia americana registra esse episódio como uma das suas grandes derrotas, impostas pela diplomacia brasileira em aliança com os países africanos, com a China e com a União Soviética. O secretário-geral dessa conferência, que é canadense, presta um depoimento descrevendo também essa derrota diplomática. Então, o congelamento, ou seja, o bloqueio, é uma ideia antiga para deixar os recursos naturais disponíveis no mundo como trunfo para os países já desenvolvidos, porque, de fato, é assim: onde é que está o cobalto do mundo? Você não tem a energia de transição, você não tem energia verde, você não tem energia renovável, você não faz uma bateria sem cobalto. O cobalto é produzido num país africano, é o Congo. Sem o Congo você não tem cobalto. Como é que você vai procurar o cobre, que é outro minério importante para as baterias, o lítio, se você tem essa riqueza em poucos países? Então, esses minérios raros, essas terras raras, esses minerais estratégicos, hoje constituem, ao lado da segurança alimentar, o grande problema do mundo, que é a segurança energética. Não adianta você ter tecnologia se você não tem cobalto, se você não tem o lítio, se você não tem o cobre, se você não tem o tungstênio, se você não tem esses minérios que estão no Brasil. Então, eu acho que esse é o grande dilema. E envolve a presença da Amazônia no cenário geopolítico do mundo. Não é apenas o meio ambiente. O que acontece com o meio ambiente é o que um teólogo norte-americano denominou de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude? É você usar a virtude para uma causa que nada tem de virtuosa. É você usar a defesa da democracia e da liberdade para tomar o petróleo dos outros, para tomar os recursos naturais dos outros. Você nunca vai dizer que está atrás do petróleo. Não, estou atrás da democracia, da liberdade. Isso já aconteceu no passado. Em nome da democracia, foi feita a guerra do Vietnã, se instauraram regimes ditatoriais no mundo inteiro, os direitos humanos foram violados, porque se precisava proteger a democracia. Certo? O personagem lá do livro do Graham Greene, o americano tranquilo, que coloca uma bomba no centro de Saigon para matar civis inocentes, ele declara que aqueles sacrifícios são necessários para proteger a democracia. Em relação ao meio ambiente, acontece a mesma coisa. O ex-vice-presidente Al Gore tem um livro muito interessante chamado A Terra em Balanço. Esse está publicado em português. E lá, num determinado capítulo, ele diz: olha, a nossa influência no mundo derivava da luta contra o totalitarismo, contra o comunismo. Agora que o comunismo acabou, que a União Soviética acabou, o que é que nós vamos fazer? Aí ele diz: tivemos um Estado, o meio ambiente. É uma agenda também que vai permitir que os Estados Unidos estendam a sua ação política e geopolítica no mundo inteiro, porque é uma bandeira generosa, humanitária, que pode ser
discutido em qualquer país do mundo, que é uma preocupação do mundo. Então, nós vamos usar o meio ambiente. Está lá um dos capítulos, que eu cito, inclusive, no meu relatório do Código Florestal, esse raciocínio do ex-vice-presidente Al Gore. Então, o meio ambiente, que é uma causa generosa, justa, importante, é usada como causa geopolítica e causa de interesses econômicos hoje, já que existe até uma diplomacia especial, chamada diplomacia das terras raras. É isso que deve estar nesse relatório divulgado por Assange sobre como os Estados Unidos mapeiam os recursos naturais dos quais ele vai necessitar. Tá certo. Outro ponto aí que você poderia ilustrar, né, antes de ir depois para a solução, né? Por exemplo, eu cito o exemplo do Partido Verde da Alemanha, né? E outras ONGs que fez uma campanha contra projetos brasileiros de energia, infraestrutura. E a gente tem também outra campanha, né, orquestrada pela ONG Greenpeace, muito poderosa, contra o programa nuclear brasileiro de independência, né? Não sei se você queria explicar esse caso ou outros, né? Quero sim. Aliás, sobre o programa nuclear, eu tenho uma experiência. O programa nuclear francês ficou congelado durante a época Mitterrand e foi retomado depois que assumiu o presidente Chirac. Eles retomaram os testes do atol de Mururoa. E um grupo de deputados do Partido Verde pediram ao presidente Fernando Henrique que proibisse que barcos franceses que se dirigiam ao atol de Mororoa, ou que viessem do atol de Mororoa, pudessem parar no Brasil, que era uma forma de registrar a posição brasileira contrária ao testes nucleares da França. O embaixador francês no Brasil, isso foi nos anos 90, chamava Philippe Lecourtier, era um diplomata muito competente, e eu e um deputado que tem estudado na França, formado em Química na França, o deputado, não vou lembrar o nome dele, certo? Ademar de Barra Silva. Nós queríamos, de alguma forma, prestar essa solidariedade à França pela retomada do seu programa nuclear. E fizemos de tal sorte que encontramos no caminho, era o centenário da morte do Louis Pasteur, e nós fizemos uma homenagem, uma sessão solene de homenagem ao centenário do Louis Pasteur. Mas, na verdade, era a tentativa de emprestar nossa solidariedade à França, porque o embaixador francês me disse, olha, o nosso programa nuclear está um degrau abaixo do programa nuclear russo e do programa nuclear americano. O que nós queremos é não descer mais um degrau. Todos esses testes que nós queremos fazer, os russos e os americanos já fizeram, mas mobilizaram as suas organizações não governamentais para que nós não tenhamos o direito de fazer. Nós não queremos nem chegar ao patamar, ao status da Rússia e dos Estados Unidos. Nós queremos é descer o nosso status. E queremos fazer. Mas o Greenpeace e outras organizações fizeram uma enorme campanha e fazem contra o Brasil atualmente. O Brasil não ter essa energia nuclear, que agora a Europa já considera como uma energia limpa. Porque, de fato, ela não emite CO2. Desse ponto de vista, ela, de fato, é uma energia verde, é uma energia limpa. Mais do que o petróleo, do que o gás, ou do que o carvão. Mas aqui no Brasil há uma campanha, o Brasil tem um programa antigo, o Brasil tem essas usinas com tecnologia que comprou da Alemanha, mas o Brasil também tem um programa nuclear paralelo. O Brasil é um dos poucos países do mundo, muito poucos, que tem urânio, que domina a tecnologia do refino do urânio, do processamento do urânio, e que usa o urânio como combustível. Pode usar o urânio como combustível para
usina elétrica e usar urânio como combustível para o submarino nuclear, para o reator do submarino nuclear. As nossas centrífugas foram construídas, o nosso processo de enriquecimento foi uma tecnologia própria, dominada a partir de pesquisas desenvolvidas pela Marinha do Brasil. Como o nosso programa espacial também é um programa próprio. Mas isso incomoda muito, claro, porque se você tem o pleno domínio do ciclo do urânio, você tem o domínio de uma tecnologia muito sensível, como domínio também do espaço. Se você coloca um veículo lançador de satélite em órbita de fabricação própria, você também domina uma tecnologia muito sensível e muito poder de dissuasão. Eu acho que é isso que incomoda. Tem outro ponto aí que eu queria ressaltar, né? A instrumentalização do indigenismo, né? Uma instrumentalização internacional feita pela ZONG. Por exemplo, tem um caso dos Guarani Kaiowá, né? Que invadiram em 2003 umas fazendas no Mato Grosso do Sul. Queria que você comentasse, né, como os indígenas são instrumentalizados pela ZONG, né, nessa campanha internacional contra eles, porque o bem deles normalmente é de se desenvolver, de ter autonomia, independência, de ter esgoto, de ter acesso à água potável, de ter eletricidade. Isso que eles querem hoje em dia, né? Olhe, a manipulação das minorias contra as maiorias é outra política antiga também, nos impérios coloniais, ou das potências imperiais. Eu vou citar aqui 2 casos ilustrativos, pedagógicos, esclarecedores sobre o uso das minorias como manipulação ou como corrupção da virtude. Nos anos 20 e nos anos 30, a organização internacional que mediava os conflitos era a Liga das Nações. E o Brasil mandou para a Liga das Nações um importante diplomata brasileiro, Afonso Arinos, Afonso veio, era filho dele, Afrânio de Melo Franco. E no debate na Liga das Nações, a Alemanha apresentou uma moção para que se criasse uma comissão para investigar a violação dos direitos das minorias nacionais alemães na Tchecoslováquia e na Polônia. A Alemanha se queixava que as minorias nacionais alemãs na Tchecoslováquia e na Polônia estavam sendo maltratadas, tendo seus direitos violados. A Liga das Nações constituiu a comissão e escolheu como relator esse diplomata brasileiro, Afrânio de Melo Franco. E a conclusão do relatório dele é que a Alemanha não estava interessada em defender as minorias nacionais alemãs. A Alemanha estava interessada em usar as minorias nacionais alemãs contra a maioria de tchecoslovaca e contra a maioria polonesa. Então, era apenas uma manipulação diplomática para justificar o que terminou acontecendo mais tarde. A invasão da Polônia, a pretexto de defender essas minorias, e a invasão da Tchecoslováquia, a pretexto de defender a minoria alemã. Porque o que a Alemanha queria, na verdade, era refazer o mapa da Europa herdado na Primeira Guerra, era recuperar o chamado corredor polonês, que dava acesso ao Mar Báltico, era recuperar terras que foram concedidas à Polônia ou à Tchecoslováquia pelos acordos de Paris ou de Versalhes, pelos acordos da Primeira Guerra. Era isso que a Alemanha tinha interesse. E está lá no relatório, isso está descrito no livro do Afonso Arinos sobre o pai, que é um estadista da República, onde ele descreve de forma detalhada o relatório do pai sobre essa comissão das minorias. Durante a Segunda Guerra, a Alemanha tentou manipular
o sofrimento, as carências das populações indígenas nos Estados Unidos e na América do Sul. Todas essas acusações que as ONGs fazem ao Brasil de não reconhecer os direitos indígenas e maltratar as populações indígenas, tudo isso a Alemanha fez na Segunda Guerra contra os Estados Unidos. Fez isso durante toda a Segunda Guerra. E no Brasil chegou ao ponto de um tribunal alemão reconhecer os índios brasileiros como se fossem alemães, para poder proteger essa população contra violências no Brasil. Não são alemães, é a expressão que traduz a etnia alemã que foi usada na resolução do tribunal alemão. Então, tudo isso faz parte da guerra geopolítica. O que você tem que reconhecer é que, de fato, na população brasileira, os indígenas ocupam a escala de menor amparo pelo Estado, de menor integração com a sociedade nacional. Todos os indicadores sociais são piores entre a população indígena. Há uma dívida histórica, uma dívida social com os indígenas, e essa situação é aproveitada pelos interesses internacionais. Então, isso é que o Brasil precisa levar em consideração. Proteger as populações indígenas, mas, ao mesmo tempo, evitar que o seu sofrimento seja utilizado contra o Brasil e contra os interesses nacionais. O último ponto aí para o público francês, né, o caso recente do Carrefour, numa campanha novamente, né, contra o Brasil, né, de um boicote da carne brasileira. Queria que você comentasse um pouquinho como que é essa competição dos franceses, né, contra os brasileiros, que faziam uma campanha mediática falando que a legislação brasileira não é tão dura quanto a legislação francesa, o que é uma mentira, não é? Completamente. Agora eu lembrei, o tribunal alemão decidiu que os índios brasileiros eram arianos. Como arianos mereciam a proteção do Estado alemão. Isso está num livro famoso de 2 jornalistas americanos. Quando eu li essa informação desse livro, inclusive que a Embaixada do Brasil, em Washington, recuperasse os arquivos das fontes citadas, porque era uma informação muito estranha. E a Embaixada me enviou as fontes consultadas, e é isso mesmo. Havia a ideia de que os índios brasileiros eram arianos, de forma de permitir a interferência do Estado alemão nos assuntos internos do Brasil. Na Primeira Guerra, uma das razões que levaram os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra, que havia muito reticência, foi um telegrama do ministro das Relações Exteriores alemão ao seu embaixador nos Estados Unidos, mandando oferecer ajuda militar, que o México declarasse guerra aos Estados Unidos para recuperar a Califórnia e o Texas, e o Novo México. Isso deixou os americanos assustados e eles entraram na guerra. Então, a geopolítica não é, de fato, um assunto para amadores. Então, voltando ao tema que você colocou agora, Antônio, qual foi o... Não era a questão dos indígenas. O Carrefour, não, o Carrefour fez um boicote da carne brasileira. O Carrefour terminou escrevendo certo por linhas tortas, porque nos prestou, de fato, um serviço educativo, pedagógico, esclarecedor, ao demonstrar que não é pelo meio ambiente, não é pela natureza, não é pelos povos da floresta, é pela agricultura, é pela disputa de mercado,
Eu acho que a França tem toda a legitimidade para proteger seus agricultores e a sua agricultura, garantir a sua segurança alimentar a partir da sua própria atividade. O que nós podemos aceitar é que se use o pretexto do meio ambiente. Que a França proteja seus agricultores é legítimo, como é legítimo que o Brasil proteja os seus. E reconhecemos as diferenças de uma agricultura, não só a francesa, a europeia e a americana, que hoje é uma prática que exige muito subsídio do Estado. Um agricultor francês é quase um funcionário público. Tal o volume de recursos do tesouro que ele precisa receber para poder manter a sua atividade. A agricultura europeia e americana não é mais uma atividade de mercado. É quase uma atividade de funcionário público, que é pago para plantar uva, para plantar beterraba, para criar uma vaca, uma ovelha. Eu acho tudo isso legítimo. Tá certo? É segurança alimentar. Agora, não vai dizer que é pela Amazônia, não vai dizer que é pelo clima, não vai dizer que é pelo meio ambiente, porque isso não é certo. Isso é errado. Eu sei que o Brasil, quando produz em escala, quando melhora a sua produtividade, ele cria problemas para os seus concorrentes. Porque ele tira mercado, ele derruba os preços e assim derruba o lucro, ele impõe o aumento do subsídio para poder manter essa atividade agrícola funcionando. Mas isso faz parte da concorrência. Tá certo? Foi o subsídio à indústria de computadores, à IBM, ao Vale do Silício, que permitiu aos Estados Unidos ter as suas gigantes de tecnologia. O Brasil não fez isso, não tem gigante de tecnologia nenhum. Tá certo? Então, todos os estados, de certa forma, subsidiaram as suas atividades econômicas para criar sua economia competitiva, para proteger sua segurança alimentar, sua segurança energética. Agora, o que não pode é se usar como pretexto e isso é por causa do meio ambiente ou porque o agricultor brasileiro não atende às normas ambientais do agricultor francês ou do agricultor holandês ou do agricultor americano. O único agricultor do mundo que tem normas ambientais rigorosas e exigentes é o brasileiro. Você não vai encontrar nenhum agricultor do mundo que seja obrigado a renunciar a 80% da área de sua fazenda em favor do meio ambiente. Você só vai encontrar isso na Amazônia brasileira, mais da metade do nosso território. O agricultor francês vai usar 100% da sua área, o americano vai usar 100% da sua área, o argentino, o boliviano vão usar 100% da sua área, o chinês, o russo, o indiano. Só nós é que vamos usar 20% da nossa área. Só nós vamos ter exigências de proteger margem de rio que a Europa não protege. Vai ver a margem dos rios alemães, holandeses, franceses, estão todos cultivados, todos usados para a agricultura, para a pecuária, nós protegemos. E tudo bem. Agora, não venham me dizer que o agricultor francês tem normas, ou o holandês, ou o alemão, ou o americano, tem normas ambientais mais rígidas. Ou o sueco, ou o dinamarquês não tem. Eu conheço de perto. Perguntei uma vez à ministra do Meio Ambiente da Suécia qual era a reserva legal na propriedade sueca mantinha na floresta nativa. Ela nem sabia que era isso. Terminou, depois de uma consulta a um assessor, por me dizer que essa legislação não existe na Suécia. Existe no Brasil. Então, em resumo, eu creio que o episódio envolvendo a Carrefour, o parlamento francês, foi um episódio esclarecedor. Mostrou, pelo menos, que não há propriamente um debate em torno do meio ambiente. Há um debate em torno da proteção da agricultura europeia em relação à agricultura do Mercosul e do Brasil. Eu acho que isso já é uma coisa importante. Pelo menos você tirou o véu da hipocrisia de que estávamos discutindo o meio ambiente. Não, estávamos discutindo relações comerciais. E isso é natural, é uma coisa antiga. Tá certo? A segurança alimentar é uma preocupação antiga. E a França está certa em se preocupar com a segurança alimentar. Quando você lê o Heródoto, você vai ver que os persas ocuparam o Egito
Em causa de segurança alimentar. Os romanos ocuparam o Vale do Becar, lá no atual Líbano, por causa da segurança alimentar. Os alemães mandaram afundar os barcos que transportavam carne e trigo do Uruguai e da Argentina para Londres, porque sabiam que Londres não aguentaria uma semana sem carne e sem trigo. Tá? 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses de bombardeio da Luftwaffe. Então mandaram os cruzadores alemães para afundar os navios que transportavam carne e trigo. E a Marinha Britânica veio travar essa batalha aqui, no Atlântico Sul, para afundar os cruzadores alemães. Então é a luta por segurança alimentar, tá certo? E hoje é importante em tudo. A ONU se preocupa com isso. E o Brasil é um dos fiadores, ou o principal fiador da segurança alimentar da sua própria população, da população do planeta. Perfeito, maravilha. Chegando para a conclusão aqui, só tem 2 pontos, né, rapidinho para abordar. Você fala que você se afastou da esquerda identitária, né, multiculturalista, woke, né, mais ou menos alinhada aos globalistas, né? Você pode comentar um pouquinho sobre essa mudança, que a gente chama de marxismo cultural? Não sei se você podia explicar um pouquinho. Posso. Eu estou falando com você aqui do interior de Alagoas, da zona rural de Alagoas. A minha formação é uma formação muito híbrida, tá certo? Eu sou um homem da roça, nasci na roça, nasci de parteira. Fui alfabetizado em uma escola rural, fui matriculado num colégio agrícola. Meus antepassados são agricultores. Minha mãe nasceu na roça, meu avô é da roça, meu bisavô é da roça, meu trisavô é da roça. Eu venho do campo. Então, minhas raízes espirituais, culturais, minha formação é no campo. Depois, durante o regime militar, eu tive uma outra formação, uma formação marxista. Estudei os clássicos do marxismo, li o Capital, li as obras de Marx, do Lenin, dos outros lá, do Lenin, do Stalin, do Mao Tse-tung, do Ho Chi Minh, dos líderes rebeldes africanos, do Amílcar Cabral. Isso são leituras minhas. Mas, para mim, a esquerda estava vinculada a essas lutas nacionais, as lutas de libertação nacional. Nós não éramos cosmopolitas no sentido político, nós éramos cosmopolitas no sentido da cultura, de apreciar a literatura do mundo, de ler os russos, o Dostoiévski, o Tolstói, os latino-americanos, o Garcia Marques, a literatura brasileira, a literatura francesa. Nós tínhamos essa percepção estética universal, mas éramos nacionalistas. O que aconteceu foi que, mesmo na época contra o regime militar, eu era contra o regime militar, eu não era contra os militares. Nós cantávamos o hino do Exército, eu e meus amigos, que éramos mais nacionalistas, nós cantávamos todos os hinos do Brasil. Nós não éramos contra os militares. Nós não éramos contra o Brasil. Nós éramos contra o regime militar. Pois bem. E depois o que aconteceu? Com o fim da União Soviética, a ideia de que o mundo pudesse ser transformado perdeu muita força. A transformação do mundo perdeu muita força. Então, acho que as pessoas reconfiguraram o seu computador para uma agenda imediata. Ou seja, se eu não posso alcançar a transformação do mundo, deixa eu alcançar a minha própria transformação. E substituir os direitos coletivos, os sonhos coletivos, os sonhos nacionais, a ideologia, pelas ambições da biologia. Da biologia no sentido da raça, do gênero, das orientações ou das preferências individuais. Ou seja, o indivíduo passou a ser a coisa mais importante.
Isso já eram os ecos, de fato, daquelas rebeliões do maio de 68, quando a pequena burguesia renunciou às transformações do mundo pela transformação dos indivíduos, ou seja, o indivíduo, a felicidade individual, os direitos individuais foram substituindo os direitos coletivos. E eu fui me afastando dessa agenda. A minha formação é uma formação sobreposta do meu nacionalismo aprendido nas escolas. Aprendi a gostar do meu país, a apreciar a construção do Brasil, nos heróis nacionais, nos construtores do país. Quando eu respeito um herói nacional, eu estou respeitando alguém para quem esse respeito faz sentido. Uma estátua numa praça, o nome de uma rua, não faz sentido para quem morreu, faz sentido para educar os vivos. Por isso que você homenageia os mortos. O nome na praça, o busto ou a estátua é para educar o vivo, para criar referências morais, mostrar que aquelas pessoas renunciaram a coisas importantes em benefício de outras coisas importantes. Certa vez, um escritor espanhol passeava pelas ruas de Paris e ele comentou que se identificava muito mais com os mortos do que com os vivos. E com os mortos ele conversava sobre o dilema dos vivos, sobre as escolhas dos vivos. Então a esquerda renunciou a essa história, com honrosas exceções, renunciou à memória do país, a valores que ajudaram a construir o país, ao nacionalismo, ao pertencimento nacional, à coesão nacional, ao espírito nacional, aos mitos nacionais. Eu não sei se a vida da Joana d'Arc é exatamente aquilo que mitificou a existência dela. O que eu sei é que para a França ela faz sentido. Tá certo? Certa vez, quando o de Gaulle perdoou todas as mulheres acusadas de traição na França, a esposa dele perguntou ao André Morot o que tinha levado o de Gaulle a perdoar todas as mulheres acusadas de traição. Não permitiu a execução de nenhuma delas. E o André Morot não encontrou uma resposta para isso. Depois de muito tempo, ao ver recentemente que os globalistas franceses querem excluir o culto da Joana d'Arc, eu pensei nisso. Eu digo, o de Gaulle perdoou porque ele acha que a França tem uma grande dívida com a Joana d'Arc. E como essa dívida não pode ser mais paga para a Joana d'Arc, ele resolveu pagar essa dívida com as mulheres francesas, mesmo as culpadas. A execução de uma inocente levou de Gaulle a perdoar as mulheres culpadas. É certo. E hoje, quando eu vejo o Brasil abdicando da sua história, da sua memória, daqueles que ajudaram a construir o país, pichando os monumentos, as estátuas, vilipendiando, eu disse, não, eu não posso me filiar a nenhuma corrente de pensamento que não rejeite esse tipo de comportamento. Tá certo? Eu quero a transformação do mundo do meu país. Eu quero a justiça social, eu quero a liberdade, eu quero a democracia. E não concebo como você vai construir um país se não for baseado no melhor da sua história. Claro que toda história nacional tem as suas mazelas, tem os seus defeitos, tem a sua deformidade, tem a sua morbidez. Mas os países procuram contar a sua história pelo que deu certo, pelas suas virtudes, porque foi se apoiando nas virtudes que eles foram construídos. Mas aqui no Brasil parece que nós nos especializamos em contar a nossa história pelo que deu errado, pelas nossas mazelas e pelos nossos defeitos. E a esquerda contribuiu muito para isso. E por essa razão me afastei. Para ser coerente com as minhas origens. Para ser coerente com as minhas origens.
Uma última pergunta para encerrar, né? Como uma brincadeira também, você não é obrigado a responder, mas eu sou francês, mas eu sou bolsonarista, né? Eu queria perguntar para você, recentemente Bolsonaro elogiou você, a sua defesa da soberania, e ele falou que seria uma honra ter você como ministro da Amazônia, um ministro com total autonomia. Queria saber, você, claro, conhecia, né, o Jair Messias Bolsonaro entre, acho que 1991 até 2015, né, por aí, como deputado federal. Qual é a sua relação com ele? Se você entende essa ideia de abrir, um pouco como o Trump abriu para JFK Jr., né, que era de esquerda, para justamente juntar forças, né, e resgatar a soberania nacional e dar uma mensagem muito forte de união para os patriotas do mundo todo? Olha, eu conheci o ex-presidente Bolsonaro quando nos elegemos para o Congresso Nacional. Nós fomos eleitos em 1990, tomamos posse em 91 e fomos para a mesma comissão de Defesa Nacional e de Relações Exteriores. Viajamos muito pela Amazônia. Na época, poucos deputados se interessavam pela agenda da defesa nacional e da Amazônia. Eu era um deles, porque tinha sempre essa compreensão da questão nacional, da centralidade da questão nacional. E viajamos juntos. E tínhamos essa identidade preliminar, que era a questão nacional. E convivemos durante décadas. Ele teve um mandato a mais, acho que 7 mandatos, eu tive 7 mandatos, e convivemos sempre em torno dessa questão nacional. E depois, ele foi candidato a presidente da República, claro que com uma agenda que tinha muita diferença da minha agenda, embora eu já tivesse um processo de afastamento do meu partido, já tinha me afastado do PCdoB, já tinha me distanciado do PT, e sempre tive com ele uma relação de respeito. E agora, mais do que uma relação de respeito, nós conversamos sobre os rumos do Brasil, sobre os desafios do Brasil. E acho que isso é uma coisa importante. Certo? O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de uma orientação que envolva a articulação de forças heterogêneas. O Brasil só terá futuro se promover a aliança de forças heterogêneas. O Brasil não é um país que você possa dividir em dois, em esquerda e direita, em preto e branco, em azul, em vermelho. Você não pode dividir o Brasil assim. No Brasil, todas as transições importantes foram resultado de alianças heterogêneas. Vou te dar aqui 2 ou 3 exemplos. O primeiro deles, a expulsão dos holandeses do Nordeste. Os holandeses implantaram uma base importante no Nordeste. Ficaram ali durante quase 30 anos. E foi uma aliança de portugueses, fazendeiros brasileiros, indígenas e negros. Foi essa aliança que permitiu a expulsão dos holandeses do Nordeste. O Brasil considera os fundadores do Exército Brasileiro os comandantes da Batalha de Guararapes, de 19 de abril de 1648. Quem foram os comandantes dessa batalha? Um mestiço, um português, um índio brasileiro, Felipe Camarão, e um negro, Henrique Dias. Então foi o André Vidal de Negreiros, o João Fernandes Vieira, que era um mulato, o negro Henrique Dias, o índio Felipe Camarão, que era um índio potiguar, comandaram os batalhões que venceram os holandeses na Batalha de Guararapes, e o Exército Brasileiro consideram eles os fundadores do Exército Brasileiro. Então foi essa aliança heterogênea.
A independência do Brasil foi outra aliança heterogênea. Em 1791, o Tiradentes, que é um marco da independência do Brasil, foi enforcado, esquartejado, a mando da rainha de Portugal, Dona Maria I. O neto dessa rainha de Portugal, que mandou esquartejar e enforcar o Tiradentes, porque queria a independência do Brasil, o neto dela comandou a independência do Brasil. Ou seja, aquilo pelo que o Tiradentes foi morto, foi feito em uma escala muito maior pelo neto da rainha, dissidente da coroa, da Casa Imperial de Portugal. Era o príncipe herdeiro, o príncipe regente do reino português, liderou a independência do Brasil, ao lado de republicanos radicais, de republicanos moderados que se tornaram monarquistas, como José Bonifácio de Andrade e Silva, com apoio de movimentos populares, de indígenas, de negros, como na Bahia. Então, a independência do Brasil foi uma aliança heterogênea. A República do Brasil foi outra aliança heterogênea. A abolição da escravidão foi outra aliança heterogênea entre a princesa, que era a herdeira do trono, a princesa Isabel, com abolicionistas negros, como José do Patrocínio, André Rebouças. Essa aliança permitiu a abolição da escravatura. A República foi outra aliança heterogênea entre militares, fazendeiros, republicanos jacobinos. E a industrialização do Brasil foi outra aliança heterogênea, conduzida pelo Getúlio Vargas, que era um fazendeiro. Um fazendeiro liderou a industrialização do Brasil. Não foi um líder industrial, foi um fazendeiro que liderou a industrialização do Brasil. Então, eu volto à situação presente para dizer que as alianças que retirarão o Brasil desse impasse serão alianças heterogêneas. E é isso que eu tenho conversado com essas lideranças, inclusive com o ex-presidente e ex-deputado Jair Bolsonaro. Perfeito, então, Aldo Rebelo. Muito obrigado, viu, pelo tempo. Muito obrigado por expor o que acontece realmente na Amazônia. Foi um prazer. E vamos ver o que vai acontecer logo, logo. Espero que o Brasil possa tirar essas ONGs, né, tirar essa ingerência e resgatar a soberania nacional. Se eles quiserem, a gente vai continuar a torcer para isso. Muito obrigado, viu, Aldo Rebelo? Obrigado, Antoine. Um abraço e até breve.